A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Dom Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a Palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da Palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito neste canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do segundo livro de Samuel, do capítulo 16 ao capítulo 20. Vamos orar? Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, a cada um que entra neste canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Segundo livro de Samuel, capítulo 16. Ziba engana Davi. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos abardados, sobre ele 200 pães, com 100 caixas de passas e 100 de frutas de verão e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: Que pretendes com isso? E disse Ziba: Os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, o pão e as frutas de verão para comerem os moços e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: Ora, onde está o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei: Eis que ficou em Jerusalém, porque disse: Hoje me restituirá a casa de Israel o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: Eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. Disse Ziba: Eu me inclino que eu ache graça em teus olhos, ó rei meu senhor. Simei amaldiçoa Davi. E chegando Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, e atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando Simei, assim dizia: Sai, homem de sangue, homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão teu filho. Estás agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixa-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: Amaldiçoa Davi. Quem, pois, diria: Por que assim fizeste? Disse mais a Davi, a Abisai e a todos os seus servos: Eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte, quanto mais ainda este benjamita. Deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: Porventura o Senhor olhará para a minha miséria e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia? Prosseguiram, pois, o seu caminho Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte defronte dele, caminhando, amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Aitofel e Uzai aconselham Absalão. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém, e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Uzai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse Uzai a Absalão: Viva o rei! Porém Absalão disse a Uzai: É esta a tua beneficência para com teu amigo? Por que não foste com o teu amigo? Disse Uzai a Absalão: Não, porém aquele que eleger o Senhor, e todo este povo, e todos os homens de Israel, dele serei e com ele ficarei. E, demais disto, a quem serviria eu? Porventura não seria diante de seu filho, como servi diante do teu pai? Assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: Dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: Possui as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai,
e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e Absalão possuiu as concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi como para com Absalão. Capítulo 17. Diz mais Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e perseguirei a Davi esta noite. E irei sobre ele, pois está cansado e frouxo de mãos. O espantarei e fugirá todo o povo que está com ele. E então ferirei somente o rei. E farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornasse todos. Assim todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: chamai agora também a Uzai o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E chegando Uzai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo: desta maneira falou Aitofel: faremos conforme a tua palavra, se não fala tu. Então disse Uzai a Absalão: o conselho de Aitofel deu desta vez não é bom. Disse mais Uzai: bem conheces tu a teu pai e a teus irmãos e a seus homens, que são valorosos, que estão com o espírito amargurado como a ursa no campo, roubando dos cachorros. E também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido em alguma cova, ou em qualquer outro lugar. E será que, caindo no princípio algum dentre eles, cada um que o ouvir então dirá: houve derrota do povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso, e homens valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que com toda a pressa ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e tu, em pessoa, vás com ele a peleja. Então iremos a ele em qualquer lugar que se achar, facilmente cairemos sobre ele, como orvalho cai sobre a terra. E não ficará dele e de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. E se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade. Então arrastá-las-emos até ao ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Então disse Absalão a todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém assim o Senhor ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. E disse Uzai a Sadoc e a Abiatar, sacerdotes, assim aconselhou Aitofel e Absalão e aos anciões de Israel. Porém assim aconselhou eu. Agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: não passe esta noite nas campinas do deserto. Logo também passa ao outro lado, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Estava, pois, Jonatas e Aimás junto à fonte de Rogel, e foi uma criada e lhe disse, e eles foram e o disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Mas viu-os todavia o moço que avisou a Absalão. Porém ambos logo partiram apressadamente e entraram em casa de um homem em Baurim, e o qual tinha um poço no seu pátio, e ali dentro desceram, e tomou a mulher a tampa e estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grãos descascados sobre ela, assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão, a mulher àquela casa dissera: onde estão Aimás e Jonatas? E a mulher lhes disse: já passaram o val das águas, e havendo-os buscado, não os achando, voltaram para Jerusalém. E sucedeu que depois que partiram, saíram do poço, foram e anunciaram a Davi e disseram: levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou sobre vós Aitofel. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou e passaram o Jordão. E quando clareou o dia, não faltava um só que não tivesse passado o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido seu conselho, albardou o jumento, levantou-se e foi para a sua casa, para a sua cidade, e deu ordem à sua casa, se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. E Davi foi para Manaim, porém Absalão passou o Jordão, ele e todo o homem de Israel com ele. E Absalão nomeou Amasa em lugar de Joabe,
sobre o exército, e era Amasa, filho de um homem cujo nome era Itra, o israelita, o qual possuía Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel e Absalão acamparam nas terras de Gileade. Davi é socorrido. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, sobre filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita, de Rugelim, tomaram camas e bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas e lentilhas também torradas, e mel, manteiga, ovelhas e queijos de vacas, e trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Capítulo 18. A morte de Absalão. E Davi contou o povo que tinha consigo, e pôs sobre eles capitães de 100. E Davi enviou o povo um terço sob o comando de Joabe, e o outro terço sob o comando de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sob o mando de Itai, o geteu. E disse o rei ao povo: eu também sairei convosco. Porém o povo disse: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não te importarão conosco. Ainda que metade de nós morra, não farão caso de nós, porque ainda tais como nós somos, ajuntarás 10.000. Melhor será, pois, que da cidade nos sirvas de socorro. Então disse-lhe Davi: o que bem parecer aos vossos olhos farei. E o rei se pôs do lado da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe e a Abisai e a Itai, dizendo: benignamente tratai por amor de mim ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo e encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi derrotado o povo de Israel diante dos servos de Davi. Naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000, porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra, e foram mais os do povo que o bosque consumiu do que o que a espada consumiu naquele dia. E Absalão se encontrou com os servos de Davi. Absalão ia montado no mulo que entrou debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho. Pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante. O que vendo um homem fez saber a Joabe, e disse: eis que vi a Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe aos homens que lhe fizera saber: assim que o viste, por que não o feriste logo ali em terra? E forçado seria eu a dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1.000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei deu ordem a ti, a Abisai e a Itai, dizendo: guardai cada um de vós de tocar no jovem Absalão. Ainda que cometesse mentira e risco a minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e ultrapassou com ele o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercaram 10 moços que levavam as armas de Joabe, e feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina, e parou o povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova. Levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome, e chamou aquela coluna pelo seu próprio nome. Por isso, até o dia de hoje, se chama o Pilar de Absalão. Tristeza de Davi. Então disse Aimás, filho de Zadok: deixa-me correr e anunciar ao rei que já o Senhor vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia as levará, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a Cusi: vai tu e dize ao rei que viste. E Cusi se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Aimás, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após Cusi.
E disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho? Pois não tens mensageiro conveniente? Seja o que for, disse Aimás, correrei. E Joabe lhe disse: corre. E Aimás correu pelo caminho da planície e ultrapassou a Cuse. E Davi estava assentado entre as duas portas, e o sentinela subia ao terraço da porta junto ao muro, e levantou os olhos, olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, o sentinela e disse ao rei: se vem só, há novas em tua boca. E vinha andando e chegando. Então viu o sentinela outro homem que corria. Então a sentinela gritou ao porteiro e disse: eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também traz este novas. Disse mais o sentinela: vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimás, filho de Zadok. Então disse o rei: este é homem de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Aimás e disse ao rei: paz. E inclinou-se ao rei com o rosto em terra, e disse: bendito seja o Senhor que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Então disse o rei: vai bem com o jovem, com Absalão? E disse Aimás: vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim, teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: vira-te e põe-te aqui. E virou-se e parou. E eis que chegou Cuse e disse: anunciar-se-á ao rei meu senhor que hoje o Senhor se vingou da mão de todos os que levantaram contra ti. Então disse o rei a Cuse: vá bem com o jovem, com Absalão. E disse Cuse: seja como aquele jovem, os inimigos do rei meu senhor e todos os que se levantaram contra ti para o mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Absalão, meu filho. Capítulo 19. Joabe repreende Davi. E disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza por todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: muito triste está o rei por causa de seu filho. Naquele mesmo dia o povo entrou às hurtadelas na cidade, como a faz quando envergonhado foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto e gritava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho. Então entrou Joabe na casa do rei e disse: hoje envergonhaste o rosto de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida e a vida de teus filhos, de tuas filhas, a vida de tuas mulheres e a vida dos tuas concubinas, amando tu aos teus inimigos ou odiando os teus amigos, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, estaria bem contente. Levanta-te agora, sai e fala conforme o coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro que não se saíres, nem um só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está assentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei, porém Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Davi volta para Jerusalém. E todo o povo e todas as tribos de Israel andavam altercando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos dos nossos inimigos e nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: falai aos anciãos de Judá, dizendo: por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos, a minha carne, sois vós. Por que, pois, seríeis os últimos a tornar a trazer o rei? E a Amasa direis: porventura, não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus o que bem entender, se não fores chefe do arraial diante de mim para sempre em lugar de Joabe. Assim moveu ele o coração de todos os homens de Judá, como de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo: volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até ao Jordão, e Judá
veio a Gilgal para ir encontrar-se com o rei do outro lado do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, com seus 15 filhos e seus 20 servos, e rapidamente passaram o Jordão diante do rei. E atravessando a barca para fazer passar a casa do rei e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, quando ele passava o Jordão. E disse o rei: Não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração, porque teu servo deveras confessa que pecou. Porém, eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: Não morreria, pois, Simei por isso, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Porém Davi disse: Que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje me desejais adversário? Morreria alguém hoje em Israel? Pois, porventura, não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei: Não morrerás. E o rei lhe jurou. Mefibosete encontra-se com Davi. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: Por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: Ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: Abardarei um jumento, nele montarei e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disto, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos, porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo puseste o teu servo entre os que comem a tua mesa. Que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: Porque ainda mais falas de teus negócios? Já disse eu: Tu e Ziba reparte as terras. E disse Mefibosete ao rei: Fique ele também contugo, pois já veio o rei meu senhor em paz à sua casa. O encontro com Barzilai. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e atravessou com o rei o Jordão, para o acompanhar ao outro lado do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha a sua morada em Manaim, porque era grande homem. E disse o rei a Barzilai: Atravessa o rio comigo, e sustentar-te-ei em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: Quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Com o rei irá teu servo ainda um pouco mais além do Jordão, porque me recompensaria o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas aqui está o teu servo, Quimã. Vá ele com o rei, meu senhor, e faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quimã irá comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo atravessado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. E dali foi o rei para Gilgal, e Quimã foi com ele. E todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ao rei e disseram: Por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a sua casa por sobre o Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: Porquanto o rei é nosso parente, e por que vos irais por isso? Porventura comemos às custas do rei, ou nos deu algum presente? E responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram: 10 partes temos do rei, e até em Davi mais temos nós do que vós. Porque, pois, não fizestes conta de nós,
para que a nossa palavra não fosse a primeira para tornar a trazer o nosso rei. Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que as palavras dos homens de Israel. Capítulo 20. A revolta de Seba. Então se achou ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá se uniram ao seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa em Jerusalém, tomou o rei as 10 mulheres suas concubinas que deixara para guardarem a casa e as pôs numa casa sob guarda e as sustentava, porém não as possuiu e estiveram encerradas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Disse mais o rei a Amasa: Convoca-me os homens de Judá para o 3º dia, e tu então apresenta-te aqui. E foi Amasa para convocar a Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe tinha sido designado. Então disse Davi a Abisai: Mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão. Por isso toma tu os servos de teu senhor e persegue-o, para que não ache para si cidades fortes, escape de nossos olhos. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, e os quereteus, e os pereteus, e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para irem atrás de Seba, filho de Bicri. Chegando eles, pois, à pedra grande que está junto de Gibeão, Amasa veio adiante deles, e estava Joabe vestido da sua roupa de guerra, e sobre ela um cinto ao qual estava presa a espada nas suas costas, na sua bainha. E adiantando-se ele, lhe caiu a espada. E disse Joabe a Amasa: Vai bem, meu irmão. E Joabe com a mão direita pegou a barba de Amasa para o beijar. E Amasa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela na 5ª costela. Ele derramou por terra as entranhas, e não o feriu segunda vez, e morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bicri. Mas um dentre os homens de Joabe parou junto a ele e disse: Quem há que queira bem a Joabe, e quem seja por Davi, siga Joabe. E Amasa estava envolto no seu sangue no meio do caminho. Mas vendo aquele homem que todo o povo parava, removeu a Amasa do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. E como estava removido o caminho, todos os homens seguiram a Joabe para perseguirem a Seba, filho de Bicri. E ele passou por todas as tribos de Israel até Abel, Bet-Maca, e a todos os beritas, e ajuntaram-se e também o seguiram. Vieram e o cercaram em Abel de Bet-Maca. Então levantaram uma barragem contra a cidade, e isto colocando na trincheira, e todo o povo que estava com Joabe batia no muro para derrubá-lo. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouve, peço-vos que digais a Joabe: Chega-te aqui para que eu te fale. Chegando-se a ela, a mulher lhe disse: Tu és Joabe? E disse ele: Eu sou. E ela lhe disse: Ouve as palavras da tua serva. E disse ele: Ouço. Então falou ela dizendo: Antigamente costumava-se dizer: Certamente pediram conselho a Abel, e assim resolveram. Sou eu uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel. Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: Longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou o arruíne. A coisa não é assim. Porém, um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei e contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi a todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri. Eles a lançaram a Joabe. Então este tocou a buzina, e se retiraram da cidade, cada um para a sua tenda. E Joabe voltou a Jerusalém, ao rei. Os ministros de Davi. E Joabe estava sobre todo o exército de Israel, Benaia, filho de Joiada, sobre os quereteus e sobre os pereteus, e Adorão sobre os tributos. Josafá, filho de Ailude, era o chanceler, e Seva, o escrivão, Zadok e Abiatar, os sacerdotes, e também Ira, o jairita, era oficial mor de Davi. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar?
Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, obrigado pela leitura da vossa santa palavra. Abençoa, Senhor, a cada um que esteve nesse canal, acompanhando a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar o conhecimento à palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmã que esteve nesse canal, acompanhando a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia.